Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, meus queridos, eu juntamente com a minha filhota Catiele, para nós gravarmos mais um vídeo nessa noite maravilhosa, onde eu tenho certeza que Deus estará falando com todos nós. Eu quero juntamente com vocês ler um versículo da Bíblia que se encontra aqui em 1 Timóteo 4, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, seguindo a doutrinas de demônio. E no versículo de número 2 diz assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4. O 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Hoje, meus queridos, nós vamos trazer aqui rapidamente, sem muita demora, né? Que eu até estava conversando com a minha filha Catiele, que eu não iria demorar muito nos meus vídeos, porque meus vídeos estão começando a ficar muito extensos, né? E é muito ruim porque aí muitos não visualizam, né? Mas aqui eu estou aqui juntamente com a minha filhota, como sempre, né? Que já teve pessoas até que seguidamente eu falo, né? Porque vai vindo pessoas novas, né? Já teve pessoas que nos até perguntou aqui por mensagem aqui na plataforma, né? Que porque a minha filha não falava, né? Não participava no caso, né? Mas no caso da Catiele nós temos, aliás, ela tem um outro canal, né? Que é onde eu juntamente com ela temos os louvores ali, né? Que é o canal Cati WKRS, tudo junto. Então lá vocês também vão acompanhar os louvores. Então, meus queridos irmãos, aqui nessa noite nós vamos trazer essa palavra aqui, porque nós temos visto muitas coisas acontecendo. E nós temos que cada dia mais e mais alertar os nossos queridos irmãos, membros, pessoas que às vezes estão bem mais desinformadas, dizendo assim, né? Porque a própria Bíblia diz que há muitos fracos, há muitos que não têm o conhecimento total, né? E nós aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus, a gente já está um pouquinho, bastante tempo na caminhada, então a gente já tem um pouco de experiência. E aí, irmãos, quantas pessoas que vêm até mim e comentam muitas coisas, e eu fico pensando como é triste a gente ver pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento. E aí, estas pessoas, meus queridos, que não têm o verdadeiro conhecimento, elas são a presa fácil para que o inimigo venha enganar. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele está vestido de terno e gravata. Você pode até pensar, quem sabe você que está aí com pouco conhecimento, você pode até achar que ele vem com chifre, né? Com guampas, com rabinho, né? Não. O demônio ele está vestido de terno e gravata dentro das igrejas para enganar. E se nós não tivermos os olhos abertos, eu e você, nós vamos ser enganados. Vamos ser. Porque eles vêm, conforme diz aqui na Bíblia, tais
ensinamento vem de homens hipócritas, homens mentirosos, que já têm a consciência cauterizada pelos demônios, né? E nós vimos que aqui mesmo na plataforma, irmãos, eu estava vendo nessa semana mesmo, aqui no YouTube aqui, acerca de um pastor aí que foi preso aí, né? Da vida desse pastor não me interessa muita coisa, porque eu não sei o que acontece com ele, eu não acompanho a igreja, né? Que é a igreja do pastor Júlio César, é a igreja Santidade, Arrependimento, uma coisa assim, né? Eu não acompanho essa igreja. Eu pouco vi já as pregações, né? Então eu não sei da vida deles. Eu não sei o que se passa lá. Só que aqui, irmãos, eu vou relatar assim um pouquinho do que eu me deparei num vídeo, sem querer na internet, quando eu deparei naquele vídeo, e naquele vídeo estava ali relatando que esse pastor tinha sido preso, esse pastor Júlio César aí, né? E aí, irmãos, eu vi ali muitas pessoas batendo, batendo e batendo. E o que mais me horrorizou, meus queridos irmãos, que teve pessoas, até pastores, que foram lá na porta da cadeia saber se realmente ele estava preso. Vocês têm essa noção? O quanto está acontecendo tantas coisas dentro das igrejas? Meus queridos irmãos, nós estamos já desde a época de Paulo. Paulo já dizia que naquela época já estava o tempo dos fins, imagina hoje. E nós já estamos na última hora, digamos assim, no fim dos tempos. Nós estamos, como eu sempre falo, nós podemos ser arrebatados individualmente como coletivamente. Nós não sabemos a hora, já falei várias vezes isso aí. A gente pode deitar, não levantar. Então nós temos que estar sempre preparado, né? E aí, irmãos, eu vejo, irmãos, não conheço essa igreja, não estou defendendo, não sei quase muita coisa dessa igreja, não me interessa saber, mas o que eu vi, irmãos, é uma coisa muito cruel. São pessoas que, em vez de estar preocupadas com o reino do céu, com as almas que estão se perdendo, estão correndo atrás de informação para trazer aqui para a plataforma do canal do YouTube para ter rendimento. Porque veja bem, se esse pastor tentou contra a vida da sua esposa, conforme eles que estão dizendo, eu, que eu creio que não é verdade, porque eu ainda quero crer que um pastor não faria isso. Mas se ele tivesse feito isso aí, eu pergunto para vocês, o que me adiantaria, o que me resolveria para mim e sair a catar da vida do meu semelhante, do meu irmão, podemos dizer assim, a não ser eu orar, desculpa, pela pessoa. Vocês estão entendendo? Parece que nós fugimos um pouco aqui do que nós lemos aqui, né? E até fugimos um pouco mesmo. Mas aqui, vocês estão entendendo que aqui nós podemos já encaixar esse mesmo assunto nessa palavra. Porque nós vimos que as mentes estão sendo cauterizadas, meus queridos. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida. Ah, mas nós temos que denunciar os falsos profetas, não sei o que, não sei o que. Porque a denúncia, isso e aquilo. Sim, mas nós temos muito mais coisa a fazer, a ganhar, do que nós estar preocupado com a vida do outro. A Bíblia
é bem clara. Quem não é contra nós é por nós. Não é verdade? Só o que eu tenho para dizer. Agora, que feio vai ser, né, irmãos? Vai ser muito horrível. Para essas pessoas que estão fazendo isso aí. Se esse homem, esse pastor Juscelio, o dia que sair de lá, e aí, o que acontece? Vir aí e dizer que tudo isso é mentira? Que é claro que ele vai dizer, né? E aí, irmãos e ouvintes, qual é a cara dessas pessoas que, em vez de orar pelo seu irmão, conforme a Bíblia manda, que é para orar, não é para sair atacando, julgando, condenando. Então, meus queridos irmãos, vamos ter consciência que esse assunto me surgiu aqui na hora para falar sobre isso aí, que é uma coisa muito séria. O Espírito diz que claramente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé e seguiriam a doutrina do demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos. Que nós venha nos cuidar. Que nós não venha atrás de barulho. Que nós não venha vir atrás de doutrinas de demônio. Porque nós vimos muito barulho aí, falando em doutrina, falando isso, falando aquilo. Mas nós temos que entender que a doutrina é o principal fundamento para nós. Mas nós temos que entender que dentro de nós, do nosso coração, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela e muito amor. Porque não adianta só falar em doutrina. Doutrina e doutrina e doutrina e doutrina. Você poderá até estar me estranhando, né? Porque eu falo muito de doutrina, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ser temperado, com sal, na medida. Nós temos que estar preocupado nessas últimas horas, primeiramente com a nossa vida espiritual, com a nossa alma. Para nós, não adianta nós querer ganharmos o mundo todo e perder a nossa vida, nossa alma, né? Então, meus queridos irmãos, hoje aqui, eu estou deixando esse alerta, porque nessa semana mesmo, eu tive conversando com algumas pessoas, e essas pessoas, irmãos, eu vejo que têm pouco entendimento, e me deixa muito preocupado, é ver pessoas que até frequentam a igreja, mas vão lá na igreja por causa do A ou do B. Vão lá na igreja porque lá está o pregador C, pregador B, o pregador José, o fulano. Esquece que lá tem que estar Jesus. E o que mais está acontecendo, para me encerrar aqui, já bem breve, é que hoje em dia as pessoas vão na igreja preocupada em cuidar da vida do outro. E eu estava ainda falando essa semana com uma determinada pessoa que eu vou daqui para frente tentar cuidar da minha própria vida. Porque nós cuidando de nós mesmos ainda temos fazendo pouco. Porque nós, irmãos, temos que parar com esse negócio de ir na igreja e ficar com aquela... Porque hoje em dia o que mais o demônio coloca na cabeça da pessoa... tu viu? A irmãzinha não passou por ti na porta e não te disse adeus. A irmãzinha não te deu oi. O irmão passou por ti e não te deu a paz do Senhor. E assim vai. E isto aí já é flecha do inimigo. Nós temos que ir na igreja para orar, agradecer a Deus, esquecer o que está passando à nossa volta. Porque se nós não fizermos isso aí, as igrejas estão, por que não dizer,
todas, a maioria corrompida, e nós somos a igreja. Hoje nós se viramos para um lado e outro, só vimos escândalo, só conversa fiada, só aqui. Então, o que nós temos que fazer é nós se arredar e cuidar da nossa vida espiritual, para que nós não venha dar conta ainda da vida dos outros. Porque se nós estivermos na frente de um trabalho ali, e se nós não der conta, se nós não exigir, se nós não caprichar, nós vamos ter que dar conta daquelas almas. Então, meu querido e minha querida, o que é que eu tenho para dizer para ti? Fique firme com Jesus. Porque com o homem, com o pastor, o obreiro, evangelista, diácono, presbítero, não dá mais para te contar. Dificilmente hoje tu pode olhar e dizer esse ou essa ou aquela. A própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Que nós não venha confiar em homem, mas confiar em Jesus, tá bom? Que Deus abençoe e que Deus venha nos dar graça para nós caminhar firme, indo para os cultos, para adorar somente a Deus e voltar para nossa casa e não vir pelo caminho falando que a irmã estava assim, estava assado, o irmão. Porque aí não adianta, foi lá, cultuou a Deus, orou, ficou na vigília a noite toda, ou ficou num culto lá, orou 1 hora, 2 horas, perdeu toda a bênção no caminho. Já conversando fiado com a irmã ou com o irmão. Que Deus abençoe a todos. E aqui quem se despede é o pastor Juarez e a filha Catiele. E até um próximo vídeo. Amém. Deus abençoe.